Olá, muito boa tarde. Essa quarta-feira, dia 22 de abril, nós estamos aqui para uma live com o nosso querido amigo Thiago Medeiros, do Rio Grande do Sul. Tá entrando aqui, Thiagão. Aí, meu amigo, fala Grande Thiago Remo, Medeiros. como é que você tá? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na minha câmera. Vai dar uma melhorada aqui. Melhor aí. Aí, E acho que agora aí, ficou bacana. Tudo bem aí? como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus aqui, tudo bem. Voltando à rotina, a gente tem aí um decreto do governador aí que muitas atividades voltam a partir de quinta-feira. Então a gente tá aí se preparando para voltar 100% às atividades. É isso aí. Eu também vi aí uma notícia do governador Dória, né? São Sim, Paulo para dia 11, né? Parcialmente vai retomando, né? sim. Deixa eu só, pera aí, Raimundo, deixa eu dar uma ajeitada no meu tripé aqui, que eu tô achando que eu tô muito, Só um pouquinho para baixo aí. tô um pouquinho para baixo, só vou diminuir ele aqui, Tá só um bom. pouquinho, que agora 100% tá resolvido. Eu fui, aí, Muito bom, meu amigo. aí, Que bom poder falar com você aqui. E queria que você começasse aí falando quem é o Thiago Medeiros, falar um pouco da sua história, sua trajetória. Bom, primeiro eu queria agradecer aí, a gente está aí com umas 15, 16 pessoas, gostariam que você enviasse para nós aí o aviãozinho para que mais pessoas pudessem curtir essa live. Mas primeiro o Thiago Medeiros é um cara que é apaixonado pelo mercado imobiliário, é um cara que tem uma história aí, eu sempre fui, eu desde muito jovem, né, Remo? Eu sempre fui empresário. Meu pai tinha uma empresa, uma distribuidora de calçados em Curitiba, e eu sempre fui muito ativo na área comercial. E com 20, 21 anos aí eu comecei a fazer um trabalho de gestão de algumas pessoas que trabalhavam com a gente, mais particularmente dos nossos vendedores. Nós tínhamos aí aproximadamente uns 18 vendedores no sul do Brasil e comecei a atender grandes redes de compra, como Renner, que vocês conhecem, C&A. A gente tinha muitas grandes contas que compravam produtos que nós representávamos de maneira exclusiva no sul do Brasil. E em seguida, eu sempre tive na veia essa questão do empreendedorismo. Eu fui um cara que montou o primeiro classificado de veículos aqui do Rio Grande do Sul em 2006 para 2007, Olha chamado só, Meu Auto Novo. E que legal. aí, em seguidinha, eu já ingressei no mercado imobiliário em 2006 para 2007 também, em função do momento, né, do mercado imobiliário. E na época, a minha ex-mulher trabalhava na área de arquitetura e a gente acabava comprando e vendendo alguns imóveis, reformando, enfim. E aí que surgiu a paixão pelo mercado imobiliário. E aí, entre Legal. 2007, 2008, 2009, eu comecei a trabalhar numa empresa que era a maior empresa do mercado imobiliário aqui, que depois virou Brasil Brokers. E lá eu tive muito sucesso como corretor de imóveis, né? Aham. 2008, 9, 10, 11, 12, vendi muito mesmo. E depois disso, como todos os corretores que vendem muitos imóveis, que ganham muito dinheiro, acabam abrindo as suas próprias imobiliárias. Então, eu e o meu sócio até hoje, o Túlio, na época fundamos a nossa antiga imobiliária, mas só um dado, assim, quando a gente fala de mercado de lançamento, de mercado de papéis, de venda de imóveis, eu fui um cara que vendi, vou te dizer assim, ó, entre 2008 e 2012, aproximadamente umas 700 unidades como Ó, corretor de imóveis. Então, é como uma média corretor. assim, como corretor. Aí, nessa empresa mesmo, na Brasil Brokers, eu assumi uma gerência e depois eu fui gestor de alguns grandes empreendimentos lançados aqui, como Barra Shopping, Arena do Grêmio, Neo 360, teve vários grandes lançamentos que eu fui coordenador de produto e também
gerente de uma equipe, e daí depois disso nós inauguramos a nossa imobiliária, e na inauguração em 2012, nós inauguramos com 72 corretores. 72? Né? Então, 72, era Uau. uma loja bastante robusta, uma loja de aproximadamente 600 metros, nós tínhamos 72 posições sentadas, você não conheceu, mas o Peixoto conheceu, o Hernani conheceu, foi aí o que aconteceu. Nesse momento, nós estamos falando de 2012, de 2012 a 2015, nós acreditávamos muito no mercado de lançamentos. Acreditávamos muito ainda, um período pós-crise, a gente teve ali um período entre 2010 e 2011, que foi um pequeno afeto lá que nós fomos afetados com os Estados Unidos em 2008, mas aí em 2014 a gente tomou uma decisão que a gente precisava mudar e nós precisávamos entrar no mercado secundário. Então essa é a história do Thiago dentro do mercado imobiliário. E aí, quando a gente entrou no mercado secundário, nós começamos a empreender também e comprar alguns terrenos, aprovar projetos, permutar com incorporadores. E numa dessas viagens nossas aí pelo interior do estado, nós tivemos a oportunidade de fazer um grande negócio numa cidade turística que é Gramado. E aí nós fomos ofertar esse negócio para o Beto Horst, que nos apresentou o Hernani. Então essa é a... Eu vi o Hernani aqui, ó. Eu vi o Hernani aqui. Pô, o Hernani é um cara que, poxa, é o cara que mudou a minha vida no mercado imobiliário, que me deu a primeira oportunidade aí para conhecer o modelo de negócio da Remax e, enfim, e fez com que eu tivesse a oportunidade de potencializar o que eu já sabia, o meu conhecimento, e me apresentou uma nova metodologia, um novo modelo de negócio para que eu pudesse aí replicar isso e levar isso para muito mais pessoas, né? E aí a gente assumiu a regional, comprou a regional e essa é a minha história aí dentro do mercado imobiliário. Que bacana, Thiago. Então, o Thiago tem essa mesma função que eu tenho aqui na minha região, nessa parte de São Paulo, que é atuar como um master franqueado regional. E eu queria que você falasse um pouco, Thiago, da responsabilidade, né? Sim. E da sua visão, né, hoje, do mercado. O tema principal aqui hoje é sobre como que as imobiliárias elas podem crescer, se tornarem porque uma imobiliária no Brasil hoje, assim, o corretor que abre um escritório ele já coloca o nome de imobiliária, né? Sim, sim. E aí a gente fala muito da diferença do que é uma imobiliária de uma empresa realmente imobiliária, né? Eu queria que você falasse um pouco aí da sua visão e da sua experiência. Bom, a primeira visão assim que eu tenho e a primeira certeza, a gente conhecendo outros países, conhecendo outros mercados e tendo a possibilidade de entender a diferença entre um mercado imobiliário tradicional, entre uma imobiliária, entre uma empresa imobiliária, o primeiro fato assim foi o seguinte, as pessoas confundem muito uma imobiliária com uma empresa imobiliária. Primeiro porque o modelo de negócio dentro de uma imobiliária tradicional, o dono dessa imobiliária normalmente é alguém que teve sucesso na área comercial, né? Uhum. E uma das coisas que eu sempre friso assim, uma imobiliária, ela só pode ser considerada uma empresa a partir do momento que ela não dependa mais do sócio como principal fonte de renda. Ou seja, o dono dessa imobiliária não pode ser o cara que mais vende. Né? Então, essa é uma visão que a gente tem hoje muito clara, muito objetiva, porque uma empresa imobiliária, o que ela é? Ela é um grande guarda-chuva para os corretores. Né? Ela é uma empresa que presta serviço para corretores imobiliários. E aí, o que ela tem de diferencial para atrair bons corretores? Basicamente, essa é a grande diferença entre uma imobiliária, né, e uma empresa imobiliária, porque se a gente perguntar para uma imobiliária que tipo de diferencial competitivo ele tem para atrair novos corretores, é unânime. Eu sou um cara que entrevisto aí aproximadamente 300 donos de imobiliárias anualmente e é unânime a resposta deles, né? Quando eu pergunto para eles que tipo de vantagem competitiva você tem para atrair um novo corretor,
é sempre um discurso, eu tenho um bom ponto, eu tenho uma boa sede, eu tenho uma carteira de imóveis, de 1.000 imóveis no meu site, eu tenho um telefone celular aí liberado para o corretor usar, e a gente sabe que isso é nada para a gente atrair um bom corretor, para a gente atrair um bom profissional, para a gente atrair alguém que queira realmente se profissionalizar e entender que esse é um negócio que não tem limites. O mercado imobiliário é algo ilimitado na vida de um bom profissional. Então, agora, você falou muito bem, né, que muitas vezes o dono da imobiliária ele é o principal corretor. Ele que faz as transações imobiliárias, ele que traz a maior parte da receita para o escritório. E às vezes ele tem lá 1, 2, 3 corretores que começam a trabalhar com ele. E aí vai passando o tempo, né? Às vezes eu também chego a conhecer ótimos empresários, mas que depois de 30, 40 anos tem lá no máximo meia dúzia de profissionais. O que você acha que impede o crescimento das imobiliárias convencionais, Thiago? Bom, Remo, eu acho que o principal fator que impede alguém de crescer é que essas pessoas não se abrem para escutar novas oportunidades. Imaginar, eu vou te dar um exemplo muito prático. Assim, hoje eu estava numa cidade aqui próxima chamada Novo Hamburgo. A gente vai fazer um anúncio de mais uma agência aí. A gente está fazendo uma conversão. Eu acho que ela está na live aí. Eu nem sei se eu devo anunciar agora, mas a gente vai anunciar amanhã. É uma empresa de 28 anos, uma grande história, muito bacana, que a gente vai fazer mais uma conversão, é a segunda agência em Novo Hamburgo, e a gente está mais de um ano aí trabalhando com ela nesse sentido. E o que acontece? O grande impeditivo das pessoas crescerem é que elas não dão oportunidade para elas mesmas e muitas vezes não têm humildade de entender que às vezes o dono da imobiliária ele passa 30 anos fazendo a mesma coisa, repetidamente, e ele não entende que existe processo para esse negócio. Para esse negócio é empresa imobiliária. Então, o fator que determina o não crescimento, muitas vezes é pelo fato dele achar que novos corretores vão competir com ele ou vão competir com a equipe dele. Eles têm essa ideia de que mais corretores servem para atrapalhar. Eles não entendem que o modelo, que quanto mais colaboradores, maior vai ser o tamanho do meu bolo e, consequentemente, o nível de informação, o nível de transação, o nível de agregar valor na minha operação imobiliária vai servir como vantagem competitiva. Então, se eu pudesse falar um único motivo pelo qual eles não têm essa possibilidade. É claro que a gente também tem que colocar de maneira assim, um pouco mais clara. Eu não estou falando daquela imobiliária que está lá no interior e que não tem acesso à informação, né? Uma coisa é a gente conversar com alguém que tenha essa informação e outra coisa é com quem não tem. Agora, com quem tem a informação, é inadmissível que ele não entenda, né, do ponto de vista, a gente também sendo muito humilde, que existem outros pontos de vista e que existem outras empresas com um modelo muito mais bem sucedido que eu posso estar agregando, né? Não estou só dizendo da Remax, mas tem muitas outras marcas no mundo, né, que são exemplo. Também como existem os exemplos de grandes empresas que chegaram a ter 100 agências e hoje tem 1, 2, 3, 5 agências. A gente tem 2 grandes marcas que tiveram no Rio Grande do Sul e que hoje não existem mais aqui. Então, isso também é um dos fatos, né, da gente não respeitar essas mudanças do mercado imobiliário. Então, isso o dono da imobiliária ainda tem muito, Remo. Não respeitar as mudanças, não entender que existem novas metodologias, um novo modelo, que na verdade não é um novo modelo, né? É o beabá bem feito. Sim. Não, muito interessante, Thiago. Realmente é o que a gente percebe, né? Que tem um caminho aí, muitos não sabem que tem essa possibilidade de se associar e unir forças, né? Criar uma sinergia com outros empresários. Sim. E ficam, às vezes, naquele medo ou
começa a aumentar o número de corretores, mas parece que aquilo se quebra. E os melhores corretores deles acabam virando depois novas imobiliárias pequenas, né? E o mercado é extremamente fragmentado e pulverizado, né? Exatamente, exatamente. E essa fragmentação e essa pulverização que a gente observa, Remo, é muito importante, até pelo ponto que você colocou. É muito importante que os donos das imobiliárias e os corretores tenham duas grandes leituras. Se a gente perguntar para um dono de uma imobiliária quais são os três principais problemas que ele tem, o primeiro vai ser de recrutar novas pessoas, de desenvolver essas pessoas, e o terceiro é de reter essas pessoas. E o corretor é a mesma coisa, é captar bons imóveis, precificar esses imóveis e ter uma garantia que de alguma maneira ele vá ter essa segurança, quando a gente está falando do proprietário. Agora, do comprador é muito menor, né? A gente não tem esse link. Então, o grande problema do corretor, se a gente pudesse resumir isso, é que ele ainda não tem uma fórmula de previsibilidade de ganho. Esse é o calcanhar de Aquiles das duas pontas. Trazer pessoas e torná-las corretores com um bom rendimento e com uma previsibilidade. É exatamente isso. Tiago, em 2017 eu estava com você em Denver, no Colorado, né, num treinamento de uma semana, né, para nós entendermos esse mundo do franchising imobiliário, né, um tema completamente novo para a gente. Sim. Eu me lembro que a gente estava lá, você tinha entrado há pouco tempo também, eu tinha entrado em 2016. Sim. E a gente não tinha a mínima noção do que esperava a gente, né? É verdade. Aí pelo mercado, muitas vezes abordando os empresários, muitos com preconceito de não querer nem ouvir o que a gente quer conversar, alguns muito curiosos, né? Mas com muitas crenças limitantes, né? Sim, depois desse sem dúvida. tempo, né? Depois desses 2, 3 anos praticamente, que você tem aí a dizer? Eu sei do teu trabalho, mas o que você percebeu, né, nesses 2, 3 anos aí de trabalho na expansão no Rio Grande do Sul? Poxa, Remo, eu vou descobrir. A primeira coisa que eu descobri é que eu nasci para esse negócio. Nasci no ponto de vista que eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então, e a gente não tinha noção nenhuma. E eu me lembro, talvez você não vá lembrar, mas uma coisa que ficou marcada, a gente estava tendo treinamento sobre venda de franquias e naquela tarde que o Dave Lineker estava lá com a gente, eu inventei de fazer uma pergunta para ele, eu fiz uma colocação, eu não vou me lembrar exatamente qual foi a colocação, e ele brincou: volta para o Brasil, vende 100 franquias que a gente vai voltar a conversar. A gente já fez isso no mundo inteiro. Então, a primeira coisa que eu aprendi nesses 4 anos é que diariamente eu sou muito mais humilde. Isso é uma coisa. E pelas minhas andanças nesses 3 anos dentro da Master Franquia aí, o que eu observei muito assim, Remo, é que a gente tem uma missão que é diariamente levar essa oportunidade para o maior número de pessoas. Essa é a nossa principal missão. Eu digo muito tem muita gente aí que a gente fala, as pessoas às vezes não entendem a nossa paixão, a nossa questão de tentar levar essa informação para o maior número de pessoas. Por quê? Porque se a gente teve essa oportunidade, é inadmissível que eu guarde isso só para mim. Então, hoje, diariamente, quando eu vou visitar um empresário que tem uma imobiliária, e aí eu vou falar o seguinte: aqui eu trabalho muito em cima de conversão imobiliária. Né? Por quê? Porque eu gosto, eu acho que esse dono dessa imobiliária, eu acho que esses empresários, eles estão cansados de sofrer. Literalmente, eu fui dono de imobiliária durante 6, 7 anos, eu tinha lá um custo mensal de R$40 mil por mês, eu nunca deixei de ter menos do que 35, 40 corretores, mas chegava no final do mês, era sempre complicado. Claro que tinham meses que a gente estourava de vender, mas ao longo do ano aquilo... E hoje, o que eu vejo, quando eu bato numa porta, quando eu entro, quando eu entrego um cartão, quando eu sento para tomar um café, esse aprendizado lá em Denver... do que a gente teve sobre o franchising, sobre levar essa oportunidade para mais pessoas, tem a ver com ajudar essas pessoas
a ganhar dinheiro dentro do mercado imobiliário. Né? Eu acho que esse é o meu principal aprendizado não deixe ninguém fora desse barco. Então, hoje, a minha missão, eu trabalho 24 horas por dia, é para impactar e levar uma ação para que essas pessoas, de alguma maneira, tenham a oportunidade de, pelo menos, saber que existe um modelo de negócio que dá certo. Que existe um caminho, né, Thiago? Muita gente não sabe que existe, né? Recentemente, aqui numa cidade aqui da região de Mogi-mirim, os novos franqueados, eles falavam, poxa, nós estávamos desistindo já do mercado, a gente ia fechar a nossa imobiliária, e parece que foi uma resposta, né, das nossas orações, das nossas preces, de quando a gente recebeu o convite para conhecer a Remax, e, nossa, a gente não sabia que isso existia. Exato. Eles, em 35 dias, de 3 corretores, eles foram para 13 corretores. Em 30 e poucos dias, né? Sim, apenas aplicando. Então, você tocou num ponto muito interessante, que é essa humildade, né? A necessidade de ter humildade, porque muita gente enxerga a Remax como uma empresa um pouco arrogante, né? E não tem nada a ver. Essa frase, ninguém no mundo vende mais imóveis, né? Pode soar um pouco... Tem gente que acha que é arrogante, né? Mas não é uma... Só acha... As pessoas que não nos conhecem acabam achando, né? Por exemplo, aí eu tô vendo aqui na live aí, ó, o Leco, que é um cara que é franqueado nosso, agradecendo. Você falou agora dessa experiência de pessoas que tinham sido muito bem-sucedidas ou que estavam pretendendo sair desse mercado. Eu, casualmente, agora estou aqui na Ative, que é uma agência do Beto e do Leandro. Grande Beto, abração, meu amigo. O Betinho e o Leandro. O Beto falou para mim, cara, eu já estava pensando em largar essa porra desse modelo de negócio que a gente vive. E hoje as pessoas, né, a gente tem aí a Vanessa, o Castione, que estão nos assistindo aí, que são gratos porque, de alguma maneira, a gente acaba levando essa informação, que não é nada demais, não existe uma mágica, não é nada mirabolante, é algo simples, aplicável, e é óbvio, né, para quem não conhece a gente, quando a gente fala essa frase que ninguém vende mais imóveis no mundo que a Remax, ou que a gente brinca de seguir um modelo, que existe um caminho, é porque a gente sabe, porque a gente já vive dentro dele, a gente já começa a colher esses frutos, né? Os empresários, eu tenho aqui muitos exemplos, de empresas que... Eu vou citar um exemplo, eu nem sei se ele está aqui, mas o Eduardo lá de Novo Hamburgo, quando a gente chegou, ele tinha 3 corretores, hoje ele está com 14 ou 15, a gente tem o caso da Remax Vila, que está com 20 agentes hoje, em 1 ano de operação, né? Já é uma das operações mais produtivas que a gente aqui tem dentro do estado. Ó, o Alcindo aí falando também sobre isso. Então, essa é uma questão muito prática, né, Remo? Que a gente não pode desistir nunca, mesmo das pessoas que ainda acham que nós somos assim. Eu me lembro da minha primeira conversa com o Betinho, que foi meio truculenta, né? Porque às vezes a gente, quando conversa com pessoas que têm esse nível de conhecimento, parece meio truculento. Mas depois que eles vão entendendo um pouquinho sobre o nosso negócio, eles entendem que o nosso negócio também é ajudar as pessoas, né? Essa humildade que a gente tem de compartilhar esse conhecimento. Tiago, eu admiro muito você pela tua energia, pelo teu entusiasmo em fazer esse trabalho, em reunir os melhores profissionais, né? E você sempre está compartilhando muito da tua visão. Quem que você busca para esse projeto? Qual que é o perfil? Quem que você não quer, né, para esse projeto? E quem que você está buscando e conseguindo? Fala um pouco desse perfil ideal aí que você busca. Bom, perfil ideal, eu brinco muito aqui, né? Eu gosto de pessoas, basicamente o que a gente busca aqui são pessoas humildes, comprometidas e resilientes. E eu busco pessoas que não têm limite. Eu quero pessoas que entendam que a Remax é a maior empresa do mundo e a gente tem uma metodologia para potencializar esses empresários. Então eu busco pessoas que realmente queiram transformar as suas vidas, que queiram crescer,
Se tiver alguém hoje, quando eu entrevisto na primeira ou na segunda, e eu entendo que ele tem como objetivo ter uma imobiliária pequena, com 5, com 8, com 10 corretores, esse cara hoje não está pronto para o nosso projeto. O meu projeto aqui é encontrar empresários visionários que queiram transformar o mercado imobiliário gaúcho. E transformar o mercado imobiliário gaúcho é algo que... Qual é essa nossa visão de transformação de mercado? Primeiro, valorização dos profissionais que nele atuam. Segundo, ter um mercado com 100% de exclusividade. E terceiro e muito importante, que esse trabalho seja um trabalho de compartilhamento, onde todas as empresas possam, né, transacionar os imóveis dentro dessas carteiras. Isso vai fazer, consequentemente, que a gente eleve o nível de profissionais que a gente tem. Então, esse empresário, essas pessoas que a gente busca para abrir novas agências, para mudar essa bandeira local que ele tem para uma bandeira mundial, é imaginar que a gente tem aí um compromisso muito grande, não só com a sociedade, mas com todos aqueles colaboradores. Hoje a gente tem aqui na rede quase 300 agentes, né? E se a gente pensar há 3 anos atrás, a gente começou com 20 agentes. A gente não começou com esses 300. Então, a gente não parou de crescer um minuto. Mas eu acho que isso passa muito, Remo, pelo um alinhamento de expectativa e de colocar as pessoas certas dentro do balão. Né? E as pessoas certas são pessoas que querem fazer acontecer. Alguém que está aqui para passar tempo ou que simplesmente quer comprar uma grande marca, esse cara não tem espaço dentro da nossa empresa. Concordo com você. E assim, a gente fala muito aqui também, né, com os nossos consultores de expansão e tudo, que eles têm essa missão de realmente transformar as vidas das pessoas, dando essa oportunidade para os empresários e atingir objetivos que eles nunca conseguiram fazendo outras coisas, né? Eu sou um exemplo vivo disso, porque quando eu entrei para a rede, eu tinha pouco mais de 15 a 20 agentes, né? Corretores, estagiários. Sim. E hoje, se eu te falar que eu sei o número exato, eu não sei, né? Eu acredito todos os dias crescem. Deve ter em torno de 80 agentes hoje, né? Todos os dias tem os próprios gestores de equipe, o próprio time está fazendo o trabalho porque tem uma metodologia para seguir. Quer dizer, não depende mais de mim, né? Eu Com certeza. Aquilo que eu aprendi e isso que é bonito, né? Numa colaboração, você poder aprender, depois você compartilhar, você ensinar e continuar esse ciclo, né? As pessoas aprendendo, ensinando, compartilhando, e você vê que todo mundo vai crescendo, né? É um sonho coletivo, né? É um projeto de muitas pessoas crescendo todos juntos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Todos operam sobre um mesmo nome, uma mesma marca, uma única missão, mas é o resultado de um crescimento das pessoas, dos empresários, né? Hoje são quase 5 mil, daqui a pouco está batendo 5 mil empresários que operam nessa rede. Então, é um fenômeno que tá chamando muito a atenção. Ó, o Léo aqui, o diretor da Rede Pro, ele está dizendo que está chegando a 90 agentes aí. Parabéns, Léo. Ó, aproveitando, Remo, esse gancho, eu queria que vocês colocassem aí as cidades da onde vocês são e os brokers do Rio Grande do Sul que estiverem aí nos assistindo, eu quero que eles coloquem aí a meta deles individual para dezembro. Eu quero saber quanto cada agência vai chegar ao número de agentes em dezembro de 2020. Ô, Remo, eu estava lembrando agora, você falou desse negócio, veja que coisa maluca, né? Você lembra daquele summit em 2017 que eu falei para os caras, olha, não tenho dúvida... Não, 2018. Eu não tenho dúvida que em 2020 nós teremos 500 agências abertas. Porque a gente faz uma programação de novas agências de cada regional e a gente somou isso. E eu falei isso antes da gente dar o número. E eu acho que está na abertura. Isso tem a ver com o nível de comprometimento que cada um tem sobre a sua responsabilidade. Eu lembro disso diariamente, porque eu fiz a tatuagem aqui, eu tenho o balão e eu tenho os aviõezinhos,
Porque quando eu olho todos os dias que eu vou tomar banho e eu olho para o tamanho dos meus aviões, eu penso, poxa, eu preciso ter mais agências. E assim são com os brokers, eu preciso ter mais agentes. E os agentes mais imóveis. Sim, essa sinergia é incrível, né? E a gente percebe que os corretores, eles passam a trabalhar muito mais focados, não que eles trabalham menos, mas eles trabalham focados numa quantidade de produtos muito menor, com uma assertividade e uma conversão muito maiores, né? E tem uma recorrência, que é aquilo que você falou, né? O problema da profissão não é previsível, né? Quando que o profissional vai ter negócio. E aí ele Sim. passa a ter essa previsibilidade, ele começa a trabalhar imóveis para não ficar tentando vender, mas de fato conseguir chegar no objetivo, com a missão de ajudar os proprietários a venderem, entregarem um serviço completo, um serviço profissional, de nível superior. Então, Sem isso dúvida. que motiva a rede. E é incrível que chegou no estágio agora, Thiago, eu confesso para você que eu estou ficando realmente assim, eu sempre imaginava, mas uma coisa é você sonhar, e quando você vê realmente sendo realizado aquilo que você sonhou, você fica sem palavras, né? Você fala, Sim. onde que vai parar isso? Agora realmente aconteceu, como aconteceu em outros países do mundo, e de fato a gente está vendo a transformação do mercado. E se você profetizou aí que ia ter 500 agências em 2020, fala o que vai acontecer aí para a gente em 2023. Remo, 2023, eu tenho um projeto para 2023 aqui que são 180 agências. Então, e eu vou te falar, não depende de ninguém, vai depender do meu trabalho, do trabalho do meu sócio, do Túlio, do trabalho dos franqueados. Esse cada um tem... quando eu falo de 2023 aqui, a gente está com 180 agências, lembrando que isso tudo é estruturado. O que eu imagino? Hoje eu sei que aqui no meu estado existem 3.300 imobiliárias, PJs, tá? De porta aberta. Então, nós temos aqui um objetivo de ter entre 5% e 6% do número de PJs do estado. E esse número hoje de corretores é em torno de 25 a 30 mil agentes que são credenciados ao Cresci, que pagam o Cresci de maneira anualmente, enfim. E a gente imagina, tá, chegar em 2023 com 2.200, 2.300 agentes na rede. Isso eu vou te falar que eu lembro assim das minhas primeiras entrevistas com corretores, com candidatos à franquia. Tá aí o Castione, que não me deixa mentir sozinho. Ele foi o meu primeiro franqueado aqui de Porto Alegre. E a primeira pergunta que ele me fez, assim, eu fiz para ele, cara, me diz uma coisa, qual é o teu sonho? Você já é um cara bem sucedido, você já está há 10 anos como uma franquia aqui, que era uma outra franquia aqui, você já tem 20 anos no mercado imobiliário. Tá, mas cara, e aí, daqui 5 anos, você vai querer continuar aqui com 8 corretores, com esse negócio que você já tem? O que você quer? Né? E aí ele me respondeu basicamente o que ele queria e tal. E aí ele me perguntou logo de bate-pronto, tá, e você, cara? Pô, você é um PA e tal, o que você quer da vida? Falei, cara, eu quero ser o cara que vai ser reconhecido como o cara que mudou o mercado imobiliário no Rio Grande do Sul. Nem que para isso, e isso a gente aprendeu com o Paulo de Vilhena, né? Que é tudo muito métrico. A gente começa lá. E isso tem a ver com o corretor. Né? Eu não sei aqui qual que é a audiência, se tem mais brokers ou corretores, ou mais futuros franqueados aí. Tem a ver com parâmetros que a gente começa a analisar para a gente entender o nosso crescimento. Sim. Então, quando a gente fala de parâmetros, o corretor precisa fazer um número X de visitas para apresentar um número X de estudos de mercado, para entender um número X de captação. Então, se eu visitei 20 imóveis, eu vou apresentar 15 estudos de mercado, eu vou, consequentemente, ter aí 5, 6, 7 captações. E aí, quando eu passo de 10 captações, eu sei que 6, 7, 8% ao mês vão ser transacionados. Então, esse é um número que a gente que eu estou dizendo, o modelo de negócio
que a gente implantou e que a Remax criou lá em 73, só aplicando o resultado vem. A gente sabe muito bem disso. Então, eu imagino que em 2023 a gente já tem aí um mercado muito mais saudável, um mercado muito mais colaborativo, um mercado onde os agentes deixem de ganhar, porque talvez tem muita gente que não sabe, mas um agente imobiliário hoje, média nacional, é uma vergonha o que é computado. A gente sabe disso, né, Remo? As duas empresas no Brasil que têm capital aberto divulgam esse número e é um número que não faz sentido para nós, não é para isso que nós estamos aqui. Nós queremos ter os números que os americanos têm, que os argentinos têm, que os canadenses têm, que os portugueses têm. A gente mira nos tops. Sim. Então, Thiago, até um certo aqui, não é bem um desabafo aqui, mas para ser bem sincero, eu percebo que o mercado às vezes pensa que a gente só quer implantar uma marca, de formar uma rede, mas a causa mesmo é, de fato, a transformação cultural da profissão de corretores de imóveis no Brasil, através do exemplo. Porque não adianta ficar fazendo treinamentos, cursos, palestras, arrastando multidões para um auditório ou para uma live, uma transmissão ao vivo aqui, uma transmissão online, com milhares de pessoas, com teorias, né? Muita gente, né? Eu sei que muita gente tem muitas teorias maravilhosas, mas o fato é que para uma transformação de um país, né, transformação de uma profissão, precisa de fato ter resultado, precisa de fato dar o exemplo, né, ter dados concretos, né, a vida desses empresários imobiliários, tanto corretores, agentes, como os brokers, como os donos de imobiliária, ver o impacto na vida deles, o desenvolvimento pessoal deles, a forma de pensar, a forma de fazer negócio, os elogios dos clientes, o crescimento dessa rede. Então, isso que está por trás de fato, né? Esse trabalho da Remax, da rede, e desse crescimento, né? E esse crescimento é muito bacana. Vou citar um exemplo aqui que a gente tem aqui no... porque quando a gente fala de melhorar o mercado, a gente não quer que 100% das pessoas virem Remax. Não é nada disso. A gente está querendo que 100% das imobiliárias trabalhem oferecendo as melhores condições para o corretor. E o que são as melhores condições? As melhores práticas, né? As melhores práticas, né? É disponibilizar para eles um plano de carreira, é disponibilizar que eles possam fazer parceria com outras empresas, é explicar os benefícios de trabalhar em exclusivo, é partilhar. O meu grande objetivo aqui, Remo, junto com os meus franqueados e junto com os corretores, que todos nós somos sócios dentro desse negócio, é que as outras empresas façam o mesmo que a gente faz. Só assim a gente vai ter uma profissão valorizada, uma profissão mais digna, uma profissão onde as pessoas entendam que o corretor faz muito tempo que deixou de ser um mal necessário, né? O corretor, ele precisa... o corretor precisa ser visto como alguém de valor, né, que possa ajudar essa pessoa da melhor maneira possível, independente de qual lado da transação ele está. Se ele está do lado do comprador ou se ele está do lado do vendedor. E o que a gente observa é que a maioria das imobiliárias tradicionais só olham para o comprador. Esse o meu embate com os donos das imobiliárias tradicionais. Eles acham que o comprador é o dono da situação. E aí é onde que a gente começa a explicar que os dois têm o mesmo valor, e aí a gente começa a explicar essa metodologia. Ô, Thiago, e quando os empresários eles te perguntam, né, sobre metodologia, você guarda em segredo, você abre o mínimo possível, ou você conta os pilares, como que você costuma se comunicar com o mercado convencional? Eu acho que eu, particularmente, explico tudo. Eu abro 100% do nosso negócio. Esse foi o meu primeiro medo. Eu te confesso o seguinte, que em 2017, quando a gente trouxe a empresa para cá, não existia nenhuma agência da Remax, né? Hoje nós estamos aí com 20 e poucas agências. E o que acontece? Naquele momento eu achei que
que não era bacana eu abrir isso para o mercado. Eu guardava muitas coisas, eu achava que a informação tinha que ser somente comigo, com meu sócio, com os corretores e tal. E o que a gente foi observando ao longo do tempo, e eu não me lembro se foi... eu não me lembro quem que falou isso, mas tem a ver muito com... Eu acho que foi a Eliane Ribeiro. A Eliane, numa das vindas dela para o Brasil, a gente se encontrou, acho que foi numa convenção, e ela falou o seguinte: Thiago, não se preocupe, há 100 anos eles estão tentando copiar a fórmula da Coca-Cola. Há 100 anos eles tentam isso. Então, por mais que você coloque tudo que você sabe, tudo que você... toda a nossa metodologia, não se preocupa, porque eles podem até ter a fórmula, mas eles jamais vão ter a embalagem. Eles só vão ser a Remax o dia que eles tiverem mais... Fora disso, eles só vão te ajudar a melhorar o mercado. E aí, quando aquela ficha caiu, a partir daquele momento, na semana seguinte, eu e o Túlio tivemos uma reunião e decidimos que nós iríamos disponibilizar tudo o que a gente sabia nas entrevistas com esses futuros franqueados. E aí foi uma grande virada de chave, porque aí o entendimento de cada um deles servia como um grande combustível para a gente ir à frente. Sim. Então, cada vez que eu recebia um não, era mais combustível para mim avançar. E aí, hoje, o que eu vou te dizer é que o nível de combustível ele é inimaginável. Eu só vou parar quando não tiver mais espaço. Excelente. Muito bom. Realmente essa transformação ela é necessária, né? O mercado precisa mudar, né? Ele precisa dessa evolução. E quanto mais as pessoas entenderem, os profissionais entenderem que as melhores práticas, né, como há muitos anos tem em vários países, melhor para todo mundo pode ganhar, né? Esse que é o pilar mais importante. O cliente ganha, os profissionais ganham, as parcerias de fato ganham, né? O Castioli está falando uma coisa aqui que é bem bacana, eu estou vendo que o Leco também, estou vendo que o Alcindo, a Virgínia colocou aqui. Eu acho que o grande desafio nosso, Remo, nosso como detentores da marcas nas suas regiões aí, assim como dos franqueados e dos corretores, é a forma como a gente se comunica. Porque eu tenho certeza que como nós estamos nos comunicando com o mercado hoje, é inevitável que a gente tenha o crescimento que a Remax teve nos Estados Unidos na década de 70, 80 e 90. Ou seja, é sempre geométrico. Ano a ano a gente vai crescer geometricamente. Né? As primeiras vezes que a gente se reuniu com o Manuel Alvareza, não sei se você lembra dessa conversa, até tem uma foto, nós tivemos naquela janta lá na casa do Renato Teixeira, e a gente conversando com o Manuel Alvarez, que, poxa, o cara era o dono, né, da Remax Portugal, hoje tem mais alguns países, já era um cara super bem sucedido. Ele falou o seguinte: o difícil são as primeiras 30. Passou das 30 é geométrico. Gente boa atrai gente boa. Então, a minha maior preocupação é não trazer nenhuma laranjinha podre para dentro desse negócio. É beijar muito sapo para encontrar uma princesa. Então, o meu objetivo é beijar 30 sapos por mês. Porque eu sei que eu vou encontrar uma princesa. Muito bom. Até tem um príncipe aí, o Castione, né? Ele está dizendo aqui, que eles, né? Acho que se referindo aos donos de imobiliária, aos empresários, eles não entendem que estão algemados, mas têm a chave na mão. Sim, né? Exatamente. Realmente, né? Muito bom. Muito... Mas assim, o bacana de tudo isso, né, Remo? A gente está aí batendo... o Castiano colocando que vou ficar com sapinho. Mas essa história da gente beijar muitos sapos tem a ver com a gente entrevistar muitas pessoas, né? Porque só assim a gente vai encontrar as melhores pessoas. E isso serve para o corretor de imóvel. Serve para ele, né, conhecer muitos imóveis,
para qualificar a carteira dele. E no caso dos candidatos à franquia ou dos donos de imobiliária, é entrevistar muitos corretores e entender se o objetivo dele de vida tem relação com o teu objetivo de vida como empresa. Porque a maioria das pessoas, né, no mercado imobiliário tradicional, eu me lembro que a gente tinha lá 3 recrutadoras e o objetivo delas era inchar a equipe, né, no modelo de league que a gente utilizava aqui no mercado de lançamento. Então, eu não sabia a história da família desse cara, eu não sabia nada sobre ele, eu não sabia o nome do filho, eu não sabia nada. E essa é uma relação humana. Essa relação é uma relação humana. A gente precisa trazer para dentro da nossa empresa, para dentro do nosso relacionamento, para dentro do nosso coração, pessoas que estejam engajadas com a mesma visão, com o mesmo projeto nosso e com o mesmo objetivo, né? Todo mundo tem um objetivo de ganhar dinheiro, mas, poxa, o resultado, ele nunca vem antes do trabalho, somente no dicionário, né? Isso é uma frase pronta aí que já li 500 vezes, então é fácil. Mas isso tem muito a ver com o nosso choque social, a nossa entrevista, o nosso impacto e muitas vezes de desenhar isso, desenhar num papel mesmo, se isso faz sentido para as duas pessoas. Né? Isso é o que a gente prega, isso é o que a gente planta, isso é o que diariamente eu tento passar para todas as pessoas que eu me relaciono. Não, excelente, Thiago. Muito, muito bom. Qual é a dica mais importante aí que você dá para os empresários imobiliários, né, que estão passando por dificuldade nessa época, nessa pandemia, nesses desafios, né? Quais as dicas, né, que você compartilha e pode dar para todos? A primeira dica que eu posso dar é que não desistam dos seus sonhos. Que se você tem um objetivo maior de ter uma grande empresa, de poder ter muitas pessoas junto com você nesse grande avião, ou nesse barco, ou enfim, o que você quiser chamar aí, pense como você pode ajudar essas pessoas. Então, quando a gente fala desse momento, né, às vezes as pessoas olham muito para dentro de si e é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, ter essa interação com nós mesmos, mas jamais perca o foco, jamais perca o sonho. E acima de tudo, nesse momento que a gente vive, eu não vou falar muito de pandemia, mas nesse isolamento, eu acho que serviu muito para a gente ter aproximado as relações humanas que a gente tem uns com os outros. É tentar se colocar no lugar do outro, é ter mais empatia, mas acima de tudo, é buscar conhecimento com quem realmente é relevante nesse negócio. Então, eu não estou dizendo simplesmente para você buscar um conhecimento com a empresa número 1 do mundo. É óbvio que se você tiver essa oportunidade, vai buscar com os melhores. Eu fico indignado às vezes quando eu vejo, eu não sei como que os caras mandam tanta propaganda para mim no meu Instagram, mas tem cara vendendo curso de venda de imóvel na Lua. Os caras falam que em 48 horas o cara vai fazer um absurdo de comissão, enfim, isso não existe. Não acredite em teorias mirabolantes para mudar a chave da tua empresa em 15, 20 ou 30 dias. Procure estudar ao máximo e, mais do que tudo, uma vez que eu tenho esse discernimento, que eu busco esse conhecimento, que eu vou atrás dessa informação, não tenha medo de aplicar. Porque a maioria dos empresários imobiliários tem aquela coisa, isso aqui não funciona, isso aqui é difícil, aqui na minha cidade é diferente. Não existe resultado com o mesmo comportamento. Então, nesse momento que a gente está isolado, eu não estou mais isolado, tá? Eu já estou 100% na ativa. A partir de amanhã eu estou 100% na rua. E assim, claro, mantendo a minha disciplina de máscara, com álcool gel, mantendo o distanciamento, tudo isso. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não
tenham medo de colocar em prática aquilo que você sabe. Não tenham medo de errar. Sejam otimistas. E otimista não é simplesmente estar sorrindo em casa assistindo Netflix. Não, eu tenho que ir atrás. Eu vou fazer contatos através de telefone, como o Rick Carruth falou ontem, a gente já tinha feito, foi uma bela live com o Acre. Como a Mônica falou ontem à noite com a Glauce, que é um esporte de contato, ela vai estar logo mais aí com o Ivan. Quem quiser ver a Mônica, vai ser uma live incrível no Instagram do Ivan. E esse, para o empresário em si, Remo, o que falta para os empresários do mercado imobiliário, na minha opinião, é coragem. Coragem. E a vida sem coragem não vale a pena. Tá certo, meu amigo. Bom, eu convidei você, Thiago, porque eu estou admirando muito o trabalho que você tem feito no Rio Grande do Sul. Eu tenho a oportunidade de conhecer os franqueados do Rio Grande do Sul e ver a energia, o entusiasmo que eles têm. E falando também aqui da região de Grande Campinas, Osasco, regiões, né, que agora a gente forma a Regional Grupo Pro. Sim. Eles são muito similares, né? Eles têm um entusiasmo muito grande para o crescimento, para o negócio, para buscar conhecimento, para buscar desenvolvimento, né? E eu aprendo muito todos os dias, né, com esses empresários. Acho que essa é uma chave principal, é todos os dias a gente poder aprender, né? E nesse processo agora, né, que a gente tem mais tempo de se dedicar, de fazer uma live como essa, a gente nunca tinha feito, né? A gente podia ter feito, né, tantas vezes. Muitas. Mudando o hábito, fazer live, colocar a cara mesmo, né, nas redes sociais. A gente sempre fez um trabalho muito offline, né? Sim, mas uma coisa que é importante também a gente salientar, né, Remo? Que embora a gente não estivesse aparecendo tanto para o mercado, a gente fala semanalmente, a gente compartilha o que você está fazendo aí, que está dando certo. Você me passa os acompanhamentos que você coloca, você me passa toda essa dinâmica, que também é uma grande admiração. Você é um grande gestor, né? Não é à toa que tem o sucesso que tem. E o que o Castione está falando aqui, ó, essa questão da nossa união, né? O Leco, eu casualmente hoje eu estou aqui na TIV, tá o Betinho, tá o Anderson, tá o Leandro, tem bastante gente aqui. E essa união é porque a gente tem um único só objetivo. Nós todos estamos na mesma direção e nós entendemos o seguinte, eu estou dizendo nós, Remax como um todo, Brasil aí, que só tem um caminho para a gente alcançar e chegar e ter esse sucesso. É que se a gente se unir nesse negócio, vai ser muito mais fácil do que a gente caminhar sozinho, puxando um para cada lado. Então, hoje, todos nós aqui no Rio Grande do Sul, e aí não é um mérito só meu, é um mérito do Túlio, é um mérito de todos os franqueados e todos os agentes, a gente tem um nível de colaboração, a gente tem uma irmandade aqui, que ela é real. Tá aí o Diegão, que não me deixa mentir, tá aí o Leco, o Alcindo, o Castione, o Anderson, o Betinho, todo mundo, o Rodrigo Mengue, e vou te falar, eu não sei se eles estão assistindo aqui a live, tá? Mas se tem uma coisa que a Remax faz na vida das pessoas, é mostrar para elas que a humildade é o maior e melhor caminho para a gente ter sucesso juntos. Eu consegui reunir aqui, Remo, caras que eram muito conhecidos, e eu vou citar o exemplo do nome de um cara aqui, que foi um cara que foi muito bacana. Ele ainda não é Remax, mas eu vou trazer ele para Remax, chamado Leonardo Daut, tá? Daut Imóveis. E o Daut, na minha primeira conversa com ele foi lá, me ouviu, viu aquela agência gigante e tal, saiu de lá, e a gente continuou. Aí primeiro eu trouxe o Castione, vou falar só de Porto Alegre, tá? Agora é Porto Alegre. Trouxe o Castione, depois a Nádia, o Mengue, aí eu trouxe o Betinho, trouxe o Anderson, trouxe o Leandro, trouxe o Marcelo Bandeira, o Diego, não na ordem, a ordem tá meio aí. Todos eles com imobiliária. Aí um dia o Castione, eu e o Leonardo fomos almoçar num restaurante e o Daut falou para mim, cara, eu tenho que te falar uma coisa. Quando você, naquela primeira entrevista, me falou do que você ia fazer, eu saí de lá e falei,
Ele é um pouco mais velho que ele. Ele falou, cara, esse cara não vai conseguir, esse cara é um piá de merda e tal. Aí ele falou para mim, cara, quando você colocou a sexta loja em Porto Alegre, eu tive a certeza que o negócio não dava mais. Eu sabia que vocês iam e não paravam mais. Então, isso é uma das coisas que me motiva muito, porque são esse tipo de exemplo, esse tipo de conversa, esse tipo de almoço que nos dá maturidade, que nos dá equilíbrio, que nos dá gratidão por estar no negócio. Significa, poxa, eu tô no caminho certo. Eu não posso perder o foco. Porque dias bons e dias ruins, eles vão existir. Sim. Sabe aquele provérbio do judeu que entregou uma cartinha, duas cartinhas para o filho? Olha, essa daqui você só abre no dia que não tiver mais solução. E essa daqui você só abre no dia que você estiver tão bem, que você acha que não existe mais, né, como voltar para trás. E aí ele daí o pai dele morreu, teve um dia que ele estava muito mal, e ele abriu a cartinha. Na cartinha dizia, relaxa, tudo passa, amanhã é um novo dia. Tá. Aí ele ganhou muito dinheiro, estava no auge, ele foi resolver abrir a cartinha. Ele colocou, filho, essa cartinha é para lembrar você que tudo passa. Nem todos os dias serão iguais. Então, isso serve muito para o momento que a gente vive hoje. Sim, com certeza. É isso aí, meu amigo. O nosso mercado, ele se recupera, ele tem um poder de recuperação muito rápido, né? Às vezes, poucos negócios, eles mudam a história, né, dos profissionais. Vale a pena ter muito foco, resiliência, perseverança. E a gente está chegando aqui ao final, Thiago. Eu queria só que você falasse rapidamente as cidades que tem Remax aí no Rio Grande do Sul e o número de agências e corretores aí, para a gente ter uma visão de como que está a Remax no Rio Grande do Sul. Tá, a gente tem 20, a gente está indo para a 24ª operação, assinamos aí com a Virgínia Imóveis de Novo Hamburgo. Eu vou fazer uma live, ela nem sabe disso, pensei agora. Virgínia, vamos fazer uma live sobre a tua conversão na sexta-feira ou na semana que vem. A Virgínia Imóveis virou Remax Conexão. Mas vamos lá, a gente tem 8 agências em Porto Alegre, a gente tem Carazinho, Sarandi, Trindade do Sul lá com o Alcindo, a gente tem Passo Fundo, Caxias do Sul, Gramado, Alvorada, Cachoeirinha, Coleco, deixa eu ver onde mais. Poxa, Porto Alegre. Porto Alegre, a gente está abrindo Capão, Capão não, a gente está abrindo também Canoas, enfim, a gente hoje está com aproximadamente 270, 280 corretores, mas a gente vai chegar no final do ano, tá? Com 40 agências no Rio Grande do Sul e seremos a empresa número 1 do Rio Grande do Sul. Hoje nós somos a segunda e no final do ano, podem anotar, a Remax, que é a maior do mundo, que é a maior do Brasil, vai ser a maior do Rio Grande do Sul. Muito bom, Thiago, parabéns. Obrigado por você ter compartilhado aí da sua visão, da sua experiência. Tá, obrigado por ter aceito o meu convite. Você é uma inspiração aí para todos nós. Sempre que eu te escuto, eu fico mais entusiasmado, mais animado, tá? E tamo junto. Sabe quanto eu te admiro e eu sou grato. Você é um cara que me ajudou muito e eu jamais vou esquecer disso, tá? Isso não é porque a gente está na live, isso aí é para a vida. Pode anotar isso aí. Tamo junto, irmão. E se você que passou aqui por essa live quer saber mais, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. Né? Se você quiser ajuda, mesmo que você não tenha interesse, né, em fazer parte aí da família, mas você quer alguma ajuda, é um prazer para nós poder te ajudar. Certo? Sem dúvida nenhuma, vai ser um grande prazer ajudar. Remo, obrigado. Você sabe que o que você pedir, o que você precisar, eu estarei sempre à disposição. Gente, muito obrigado e gratidão a todos vocês que estiveram com a gente. Um super beijo e, precisando, estamos à disposição. A Mônica agora, Ivan Machado Remax no Instagram. Ivan Machado Remax, vale a pena entrar lá. Remax, vale a pena entrar lá. O meu pai acabou de entrar na live, aí um beijão pro meu pai. Tudo que eu sei, aprendi com ele. Valeu. Valeu, Remo, beijo. Valeu. Beijo. Obrigado, pessoal. Valeu, Thiagão. Tchau, tchau.